No vídeo de hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre gerenciamento de memória. Se você tem alguma dúvida sobre o que é heap, o que é stack, como é um gerenciamento de memória adequado, então fica aqui nesse vídeo que a gente vai dar uma olhada sobre isso e tirar algumas dúvidas. Bora lá pro vídeo. Bem, tudo começa quando nós precisamos guardar informações dentro da memória do computador. Então, todo o processo de armazenamento de memória, ele passa pela necessidade da gente guardar alguns bytes dentro da memória RAM do computador. E aí, a primeira forma que isso acontece é o que a gente chama de stack. Então, quando um aplicativo ele é executado dentro do sistema operacional, ele recebe uma região, um endereçamento para ele, para que ele possa guardar suas informações que lhe pertencem. Porém, esse gerenciamento, né, essa alocação de memória, ela é temporária enquanto o processo vive, enquanto existe a chamada também interna daquele processo. A utilização da região de memória chamada de stack, ela é primeiramente temporária e particular daquele processo ou daquele aplicativo que está em execução e é restrita. Então eu vou dar um exemplo aqui bem rápido. Primeiramente, a alocação, né, que é feita de início, é nessa região aqui do programa, o main, no qual nesse main ele possui uma alocação de stack da seguinte maneira: todas as declarações de memória que forem feitas aqui dentro, por exemplo, int value igual a 10. Nesse instante aqui, o aplicativo, o programa, no caso aqui eu estou utilizando a linguagem C, ele vai alocar na região de memória referente a stack uma variável do tipo int. Essa variável, particularmente, ela vai ter 4 bytes. Então, nesse instante, vão ser alocados 4 bytes. E assim que o programa terminar, essa região ela vai ser liberada e não vai existir mais, ok? Então, isso a gente chama de stack. Também nós podemos ter a chamada de alocação de memória para stack também em funções subchamadas, né? Ou subprocessos daquele aplicativo. E isso acontece aqui no exemplo dessa função, onde eu declarei aqui em cima uma função do tipo void, que recebe dois parâmetros, dois inteiros, e realiza a soma, né? Então vamos aqui executar esse programa só para a gente observar aqui, ó, a soma de 10 mais 10 é igual a 20. Se eu modificar esses valores, eu posso colocar aqui 100 e 100 e executar novamente, ele vai mudar o valor. E aí, como é que vai estar funcionando a memória nesse caso? Primeiramente, a função é chamada passando dois valores, no caso aqui dois inteiros, A e B, e aqui dentro nós temos a criação de um novo inteiro, no qual recebe a soma desses dois inteiros. Então, essa variável int aqui, ela só existe no domínio em que a função calc_value está acontecendo. Quando ela encerra, quando ela devolve o seu valor, no caso aqui é um void, então quando ela encerra, o valor de soma, no caso o valor de C, ele não existe mais, porque ele foi inicialmente alocado e depois ele foi removido porque estava na stack da aplicação, ok? Bem, sempre que a gente tem uma variável sendo declarada aqui dentro, nós podemos conferir a sua região de memória também em que ela foi alocada, e vou printar, por exemplo, o ponteiro. Então aqui nós vamos poder ver aonde o inteiro chamado value, o seu endereçamento de memória. Então dessa forma eu sei que ele está nessa região que foi apontada aqui em hexadecimal.
Outra coisa também que eu posso observar é o tamanho em bytes daquele objeto. Posso chamar a função sizeOf, vou colocar aqui o tamanho de value e aqui eu passo sizeOfValue e ele vai me retornar o tamanho da variável value em bytes. Então a variável do tipo value ela está ocupando 4 bytes. Então pessoal, dessa forma a gente sabe que a variável, quando ela é declarada dessa maneira, ela fica na região de stack. E a região de stack ela existe apenas no domínio daquela função, como foi o caso aqui. Ela só existe enquanto aquela função é chamada, ou também aqui no main, onde o aplicativo ou o processo ele é executado, aloca a região de memória e retorna. Essa é a forma possível de se alocar a memória sem que haja um vazamento de memória, porque nesse caso ele é autogerenciado dentro do domínio do processo. Existe outra forma de alocar memória chamada de heap. Então, quando você precisa alocar memória de forma externa ao processo, você vai utilizar uma alocação do modo heap. Na linguagem C++, para você fazer esse tipo de alocação é através do new. No C++ você usa o new. Porém, quando você faz a alocação, você precisa também se responsabilizar pela destruição daquele objeto, através do caso do delete. Então eu tenho que chegar aqui e colocar delete my class. Ok? Nesse caso, ele aponta para a deleção daquela região de memória. Então a responsabilidade não é mais do processo ou do escopo daquela função de desalocar aquela memória, e sim do próprio programador. Por isso que muitas vezes o gerenciamento de memória da linguagem C++ é algo tão delicado. Por quê? O gerenciamento da memória está a cargo do programador. Então o programador ele tem que saber os lugares onde ele faz a alocação da memória e fazer aquela desalocação daquele objeto. Então pessoal, dessa forma a alocação via stack e via heap são duas formas possíveis, cada um com suas particularidades, porém eu tenho formas modernas de utilizar a alocação de memória sem recorrer ao new e o delete. Dessa maneira aqui, através do make unique, e por trás ele utiliza o conceito de unique pointer, ele consegue fazer uma alocação de um objeto sem precisar que o programador se preocupe de criar manualmente os new e os deletes de cada objeto alocado. E dessa forma eu posso executar e observar que os valores estão sendo manipulados através do membro do objeto e tanto escrito quanto lido corretamente. Eu não tenho preocupação de manipular ou alocar a memória desse objeto. Então, boas práticas de gerenciamento de memória são importantes, tendo em vista que a maioria das linguagens hoje utilizam técnicas específicas, como o Garbage Collector, Borrow Checker, mas que previne possíveis problemas do gerenciamento de memória ineficiente. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.